Nesse vídeo eu darei a minha versão de como consertar o final de Mass Effect 3. E nessa versão eu não irei alterar a lógica ou a ideia dos criadores originais do terceiro jogo. Assim, eu simplesmente irei rearrumar a ordem dos eventos e como eles serão apresentados aos jogadores. E muitas dessas mudanças serão semelhantes a mods criados por fãs para modificar o final do jogo. Para consertar o final de Mass Effect 3, eu tocarei em 3 aspectos da trilogia e do terceiro jogo, mais especificamente. O primeiro será o final de Mass Effect 2, o segundo será utilizar de maneira mais visível e efetiva o sistema do EMS, o efetivo militar. Já o terceiro será para as escolhas finais, que serão subtraídas por completo, exceto em uma determinada escolha. Para começar, as escolhas finais de Mass Effect 2, que são destruir os dados sobre os Reapers ou salvá-los e entregá-los ao Team, o The Illusive Man, significarão a escolha da rota, entre aspas, rota, que o final de Mass Effect 3 tomará. Rota essa que se enquadrará como a rota do final da destruição e a outra será a rota do final do controle, o que significa que, ao chegar na Citadel durante a cena final do terceiro jogo, o game irá seguir automaticamente um caminho por causa das escolhas feitas no segundo jogo. E isso acontecerá pois, em Mass Effect 3, a trama principal do jogo, que é o conflito contra os Reapers, possui um MacGuffin durante toda a sua jornada, o Crucible, que é uma arma que foi descoberta em Marte, em um sítio arqueológico dos Protean, e que pode ser a chave para a vitória na guerra. As escolhas finais de Mass Effect 3, dentro da narrativa, só são possíveis, pois o Crucible só funcionaria por completo se ele estivesse em conjunto com o catalisador, que é revelado ser a Citadel. E é aí que entra o sistema EMS, que no jogo funciona como um medidor da quantidade de efetivo militar que o jogador conseguiu adquirir durante o jogo, cumprindo tanto as missões principais da melhor maneira possível, quanto as missões secundárias e DLCs de história. Esse sistema entraria agora, pois em um momento do trecho final de Mass Effect 3, o Crucible deve ser levado do Mass Relay do Sistema Solar, que fica próximo de Plutão, até a Terra, e durante esse trajeto, o EMS mediria os danos que o Crucible tomaria durante esse percurso, como uma barra de vida do objeto, assim definindo o tom, entre aspas, que o final teria com essas medidas. E as medidas seriam os seguintes: de 1 a 44% de dano significaria o final ruim, de 45 a 74% o final mediano, de 75 a 100% o final bom. Relembrando que basicamente a escolha final de Mass Effect 2 ditará a rota do final do terceiro jogo e o medidor de EMS ditará o tom que o final de Mass Effect 3 apresentará. Após o jogador em Mass Effect 2 escolher destruir os dados dos Reapers juntamente com a base dos Collectors, ele, em Mass Effect 3, terá apenas um caminho para o final. E usando o modline The Cycle Continues, que significa Less is More Ending, que é um mod que subtrai elementos do final como um exemplo para o final ruim, um exemplo visual para o final ruim, ele seria apresentado quando o jogador não conseguiu muitos recursos e um grande efetivo militar para a batalha final. Assim, os companheiros que seguem o Shepard na corrida final contra o Harbinger em Londres morrem, e ao se transportar para a Citadel, Shepard estaria sozinho, sem a presença tanto do Anderson quanto do Team, o The Illusive Man. Como se esses também morressem nesse final. E por tomar muitos danos, o Crucible não funcionaria, o que significaria que os Reapers venceram a guerra.
o final mediano seria simplesmente o final da destruição regular Extended Cut. Apenas com uma diferença. Aqui não teríamos o diálogo do Shepard com a inteligência artificial dos Reapers e o fato do Shepard ter que atirar nos circuitos da Citadel para ativar esse final. Pois na Rota da Destruição, os jogadores saberiam da história e da motivação dos Reapers pela DLC Leviathan, que lida com os criadores das máquinas anciãs, assim mantendo o mistério sobre a racionalidade dessas criaturas. E como esse final é o final regular da destruição, nele o Shepard, assim como a id e os Geth, se eles sobreviveram na sua jogatina, morreriam no final, pois aqui o Crucible sofreria danos suficientes para a não funcionalidade total que lhe era esperado. Por isso, ele destruiria não somente os Reapers, mas tudo que em parte é sintético. Esse final seria representado pelo mod John Peace Alternate Mayhem Version B, o mais famoso mod de Mass Effect 3, o famoso mod do final feliz. Aqui o final ocorreria da mesma forma que o anterior, só que pelo fato do Crucible receber poucos danos, ele funcionaria perfeitamente, o que faria ele somente destruir os Reapers, deixando a id e os Geth vivos ao efeito da arma. E o Shepard também sobreviveria ao final, aparecendo na cena do funeral na nave Normandy, que ocorre na versão Extended Cut do final como epílogo. Por ser o final feliz, esse final seria o mais difícil de ser alcançado, fazendo o jogador ter que ser totalmente diplomático e eficiente em suas escolhas feitas durante a trilogia. Para se jogar essa rota, no final de Mass Effect 2, o jogador deverá escolher salvar e entregar os dados dos Reapers para o Team. Assim, quando o Illusive Man alcançar a Citadel no final do terceiro jogo, ele sabe como configurar tanto o catalisador da Citadel quanto o Crucible, e essa nova informação e configuração foca somente nos Reapers. Contudo, aqui o final seria o mesmo descrito na Rota da Destruição. Por não conseguir obter os requerimentos necessários, os Reapers venceriam e todos morreriam, novamente da mesma forma que o mod Lime The Cycle Continues. O final aconteceria como o final Extended Cut regular do controle, com o diálogo entre o Shepard, Anderson e Illusive Man ocorrendo normalmente, só que ocorreria uma mudança em relação aos finais anteriormente apresentados. Enquanto os finais da Rota da Destruição se ativavam quando Shepard se aproximava do painel da Citadel, localizado no mesmo cenário do diálogo entre o Anderson e o Team, neste aqui ele será ativado no mesmo local dos finais regulares do jogo. Assim, o Shepard subiria naquele elevador que o leva para a central de processamento da Citadel, e o jogador terá que controlar o personagem até o painel do controle para ativar o tal final. Porém aqui, novamente, não teremos a presença e obviamente o diálogo com o menino deus Reaper. Aqui, o final bom do controle ocorrerá da mesma forma que o anterior em tom mediano. Porém, pelo fato do Crucible funcionar em perfeitas condições na rota do controle, uma nova opção se abre ao jogador. Essa opção é o final da síntese. Esse final só poderia ocorrer pois o Crucible tomou poucos danos, já que o alto efetivo militar conseguiu proteger, e com total funcionamento, o Crucible poderá funcionar em conjunto aos dados do Reaper humano do final de Mass Effect 2. Assim, uma nova possibilidade de escolha, a possibilidade da fusão das características orgânicas e sintéticas é colocada na mesa.
Somente conseguindo as medidas dessa rota, o jogador terá a possibilidade não só de escolher entre controlar os Reapers ou fundir os seres orgânicos com os sintéticos, mas de conversar com a AI coletiva dos Reapers, o tal Menino Deus, onde ele explicará tudo, todas as motivações e razões de ser, de existir dos Reapers. Este final será apresentado da mesma forma que o Synthesis Extended Cut, com Shepard se sacrificando ao se jogar no poço com um raio decodificador, e o epílogo narrado pela id ao final. Bem, esta é a forma como eu consertaria o final de Mass Effect 3. Ao menos sem mudar de maneira gritante as ideias e as narrativas escolhidas pelo Casey Hudson, Mark Walters e o resto da equipe da BioWare durante a produção do terceiro jogo. Relembrando que Mass Effect, mesmo com um final decepcionante, é um jogo espetacular. Não existe nada que se compare a essa trilogia, que em seus momentos de ápice consegue criar alguns dos melhores momentos da história dos videogames. E eu espero que o suposto remaster / remake da trilogia, que pode sair para a nova geração, faça algumas mudanças no final do terceiro jogo para melhorá-lo de alguma forma. Bem, no fim, deem like no vídeo, comentem, compartilhem. Valeu, falou e abraço!